Olá, sejam todos bem-vindos. Faz um tempinho que a gente não gravava nenhum vídeo aqui, mas estamos de volta. Eu sou Paula Mello, do time de pesquisa da GTI, e estou aqui junto com o André Gordon, que é o fundador da casa, gestor dos nossos fundos, para falar um pouco de Petrobras. Gordon, eu queria que você contasse um pouco para a gente se isso que aconteceu é uma novidade em empresas como a Petro. Na verdade, não é novidade, né? Quando uma empresa tem o controle estatal, mesmo sendo de economia mista, é, é muito costumeiro ser dotado de ter algum tipo de interferência em maior ou menor grau. Então, para nós, isso é algo que nós já estamos muito acostumados e a gente até considera o controle na questão de avaliar a governança da empresa. Isso limita o tamanho de posição, por exemplo, né? Então, nada de novo, né, sobre esse aspecto. E isso é um risco? Como que você lê esse tipo de situação? Isso é um risco que a gente sempre considera, né? E é um risco que no passado ele foi muito maior, né? A gente acha que depois que você teve uma lei da governança das estatais, esse risco passou a ser bem diminuído. Então, por exemplo, hoje, uma pessoa para ser indicada, por exemplo, ao conselho, ela precisa, no caso da Petrobras em particular, passar por uma avaliação do board, né? E ela precisa preencher determinados requisitos. Então, se você hoje indica, por exemplo, um apadrinhado político que não tem uma qualificação técnica mínima, certamente o board vai recusar com base no estatuto. Caso não recuse, os acionistas eles podem fazer um questionamento jurídico, inclusive, né? E para quem não acompanha assim tão de perto, que nem a gente, o mercado acordou, viu lá a primeira página de todos os jornais lá falando da queda das ações da Petrobras, explica o que aconteceu de fato, né? Bom, na verdade, toda vez que isso vale para qualquer empresa, né? Quando você tem um aumento da percepção de risco, isso por si só já contamina um pouco a expectativa ao longo de toda a geração futura de caixa dessa empresa, né? Então isso já reduz o valor presente e quando esse fator de risco implica eventualmente na perda de receita, então no caso da Petrobras, você poderia considerar uma redução no preço dos combustíveis, uma redução do faturamento, certamente que você gera uma grande volatilidade, uma incerteza grande, né, do que vai acontecer quanto à política futura. E aí, na ausência de uma informação mais concreta, vários analistas consideram sempre um cenário muito mais pessimista, né? Então isso reduz muito a percepção de valor. E aí você tem essa queda de preço, em maior ou menor grau, né? Ontem a gente viu uma bastante acentuada. E nós vimos bastante gente fazendo correlação com essa intervenção, com o que aconteceu no governo Dilma. Você acha que é do mesmo tamanho esses dois eventos? Não, isso obviamente é uma comparação absolutamente infundada, né? E aí a gente percebe que infelizmente a informação ela é divulgada de uma maneira errada. Eu acho lamentável que pessoas muito qualificadas, né, que eu tenho até um respeito até acadêmico, escreveram tweets e coisas do tipo começou a Venezuela, Chaves é aqui, etc, né? Porque na minha opinião, quando você compara um mal maior com um mal menor, você está basicamente alforriando o mal maior, né? Você está igualando coisas que não são consideráveis, né? É a mesma coisa que você acusa, por exemplo, a polícia de genocida, né? Porque matou uma pessoa numa perseguição, né? Quer dizer, o genocídio é um crime contra a humanidade, né? Você quer exterminar um povo, né? No caso da intervenção durante o governo PT, né? Só para relembrar, porque ou essas pessoas falam, enfim, com muito pouca memória, né? Ou muito pouco conhecimento de causa, né? Ou realmente elas têm uma má intenção em fazer esse paralelismo, né? Então vamos, por exemplo, só mencionar que durante o governo PT você teve, eu falo PT, mas no governo anterior também houve várias interferências desde a época do FHC, enfim. E eu vou até daqui a pouco falar um pouquinho sobre esse histórico, né, das interferências no preço em particular. Mas durante o governo PT, que é onde tem sido feita a comparação, você tinha primeiro um cenário muito diferente, né? Você tinha na época um aumento muito alto na demanda por combustíveis, né? Isso gerou um desabastecimento com a produção doméstica, então a importação líquida aumentou muito, né?
Então você importava petróleo no preço internacional e vendia ele aqui com preço abaixo, né? E esse congelamento durou praticamente 2 anos, né? Por um populismo, né? Tentar segurar o combustível baixo para conter a inflação que vinha crescendo muito, né? Então a gente está falando de 2 anos com preço fixo muito fora de preço, né? Então esse é o primeiro ponto. Isso aí custou, se não me engano, algo como 100 bilhões de reais ao longo desse período, né? Então isso foi realmente o maior dano à Petrobras, mas não foi a única, né? As indicações naquela época eram majoritariamente políticas, né? E fora isso você teve casos aí de corrupção, né? Que também é uma interferência ainda mais danosa, né? Investimentos mal feitos, né? Com absolutamente nenhum tipo de orientação para o benefício da empresa. Então, por exemplo, o Compeg, ou a refinaria de Abreu e Lima, que foram investimentos que até hoje eles ainda custam para a Petrobras, e a gente está falando de mais de 100 bilhões também de reais de gasto desses investimentos aí que não deram retorno. A Petrobras ela comprou, por exemplo, participação em usinas de álcool, né, num valuation absolutamente fora dos valuations de mercado, né? Então teve o caso, por exemplo, que ela comprou parte das usinas da Açúcar Guarani na época, só para dar um exemplo, mas tiveram outros, né? Enfim, toda a consolidação do setor petroquímico na qual a Petrobras foi um partícipe, tudo isso teve uma orientação de cima para baixo, né? Então, essa interferência política no governo PT gerou na época uma destruição de valor de mais de 80% do valor da empresa num período longo e um aumento no endividamento de 5 vezes na época, né? Então a Petrobras ela passou a ser a empresa mais endividada do mundo, né? E gerando prejuízos, né? Então isso foi o que aconteceu na era do PT. O que nós tivemos vamos dizer, na atual gestão, que eu considero uma das melhores gestões que a Petrobras já teve, sob a liderança do Castelo Branco, né? Acho que tem que dar esse destaque, né? Na atual gestão, a Petrobras ela vendeu o controle da BR Distribuidora, né? Ela tem vendido campos maduros de petróleo, né? Que são menos rentáveis e focada nos campos do pré-sal. Isso aí tem gerado uma redução do lifting cost, né? Do custo de extração enorme, né? Então hoje a Petrobras tira o óleo abaixo de $5 o barril nesses campos, então quer dizer, é fantástico, né? Ela tem anunciado, já tem até intenção, já teve uma oferta, né, de compra de uma das refinarias, mas ela deve desmobilizar 7 refinarias, e aí eu acho que vale sempre, né, só para não parecer que também não pode se falar nada da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que na prática ainda pratica o monopólio, né, principalmente no refino, onde ela tem 99% da capacidade do país, e com base nisso a condição dela é muito diferenciada, né? E também é uma empresa muito relevante, né? Então quando as pessoas falam, não pode nem olhar e nem questionar o que acontece na Petrobras. Calma, a gente não está falando de uma quitanda na feira, que o vendedor resolve se ele quer aumentar o preço do tomate ou diminuir, que não tem impacto nenhum, exceto na barraquinha dele. Os preços determinados pela Petrobras, eles têm um impacto enorme na economia. A Petrobras é a maior empresa do país, é a maior empresa do hemisfério sul do mundo, né? Ela tem, como eu falei agora há pouco, esse monopólio, então, de fato, é um preço muito relevante. Lembrando que o Brasil ainda tem um predomínio absoluto do modal rodoviário, né, principalmente no transporte de alimentos, e todo o aumento que você tem no combustível, principalmente o diesel, né, isso acaba impactando um aumento no frete e um aumento nos preços. Então, claro, o que nós estamos vendo hoje? Hoje nós estamos vendo uma combinação atípica, né, de aumento de preço de commodities, e no caso do Brasil, que é um país exportador de commodities, que você esperaria uma apreciação cambial, a gente está tendo uma depreciação cambial combinada, né? E por quê? Talvez algo que esteja, vamos dizer, fora do lugar seja a moeda, né? A gente tem hoje uns juros reais negativos, né, no período curto, e obviamente com isso você teve e continua tendo uma saída de capital, um processo aí que aumentou a pressão sobre a moeda, tem a questão do overhead dos bancos, né, que tem essa mudança regulatória, né, então, enfim, todas essas questões combinadas, elas têm contribuído para um ajuste, vamos dizer, até de portfólio em escala global, e a moeda tem estado mais fraca, né, além das questões aí de risco. Então, esse ano já teve, se não me engano, então, de 35% de aumento do preço do diesel, né, e a gente está ainda não acabou o mês de fevereiro, né? Então, assim, acho que tem que tomar todo cuidado para também entender o momento. Claro.
E nesse cenário todo que você descreveu, o que você fez nos fundos da GTI? Isso foi um problema, foi uma oportunidade? Olha, a gente obviamente, a gente gosta da posição da Petrobras, né? Não tínhamos já uma posição com alguma relevância, mas a gente aproveitou ontem para aumentar as posições, né, de uma forma expressiva e levar para mais próximo do tamanho que a gente acha interessante, né? A Petrobras ela perdeu 100 bilhões de reais de valor de mercado nos 2 dias onde essa notícia circulou. Hoje, né, a gente daqui a algumas horas vai ter a reunião no conselho da empresa, né, para aprovar e debater essa questão, né? Lembrando que o nome do Luna, né, do general Luna, que foi indicado, caso ele venha a assumir como chairman, né, isso precisa ser aprovado pelo conselho, conforme o estatuto da empresa. Se não me engano, tem um prazo em torno de 1 mês da convocação dessa assembleia específica para se realizar. Então, acho assim, é importante colocar que, obviamente, houve uma questão que impactou o preço, né? Então, a gente entende que a Petrobras hoje ela vale um pouco menos do que ela valia na quarta-feira à noite. A questão é quanto menos, né? Então a gente acha que essa queda de 100 bilhões de reais no valor de mercado, ela está absolutamente superestimada, né? Lembrando que a Petrobras ela já negocia com desconto em relação a empresas comparáveis, dado que muitas até estão reduzindo produção, enquanto a Petrobras tem crescimento esperado, né? O lucro esperado para a Petrobras daqui a 2 anos é 50%, 60% maior do que o lucro líquido esperado para esse ano, né? Então, na prática, o que houve até o momento? Na prática, a gente tem que o mandato do atual presidente, o Castelo Branco, ele está se encerrando agora no final do mês, né, de março, né? Então, falta em torno de 1 mês para acabar, completando 2 anos. O que já aconteceria de qualquer maneira. Já aconteceria de qualquer maneira. Então, quer dizer, o acionista controlador, a União, ela pode manifestar, ela tem a prerrogativa de indicar um outro nome, caso, né, o atual não tivesse interesse. Então, apesar da gestão atual estar sendo muito boa, e não é só o Castelo Branco, acho que o conselho, os executivos são de primeira linha. Hoje a Petrobras, acho que a gente pode dizer que é uma empresa que tem uma gestão comparável, se não melhor do que muitas das majors, né? O fato é que parece que havia um problema de comunicação entre o presidente da República e o chairman da maior empresa do país e por coincidência estatal, né? Então, só fazendo, por exemplo, uma suposição, né? A gente acompanhou, por exemplo, há poucas semanas atrás, uma tentativa de greve dos caminhoneiros, que houve um envolvimento pessoal do presidente para tentar conter. E só lembrando que em 2018, quando o governo Temer já estava começando a retomar a atividade depois da hecatombe, né, que assumiu, foi uma greve dos caminhoneiros que foi uma pá de cal naquele governo. Sim. E custou mais de 1% de PIB, inclusive para a Petrobras. Quer dizer, às vezes você tem um aumento lá, tá igual o preço internacional, e foi a mesma coisa, né? Foi o dólar subindo na época e o petróleo subindo. E aquilo custou caro, inclusive a Petrobras. Então, talvez tivesse sido mais inteligente naquele momento, suavizado um pouco isso, né? A mesma coisa agora, né? Então, quer dizer, o presidente já está com essa preocupação. E o debate vinha até sendo público, né? Ele usou o programa dele pelo menos por 2 semanas seguidas para tratar esse tema de redução dos impostos, para tentar evitar que o consumidor sofresse essas questões nesse primeiro momento, né? A gente não sabe ainda se esse ajuste de preço do petróleo e da moeda são estruturais ou uma coisa conjuntural, né? Então ele, por exemplo, falou em reduzir pelo menos por 2 meses o PIS/COFINS, então até o Ministério da Fazenda está envolvido aí em como equacionar isso. Então, talvez o anúncio desta forma e nesta magnitude, naquele momento, tenha sido, vamos dizer, a gota d'água. O presidente realmente tem esse jeito mais explosivo, né? Então, o que eu acho que a gente, primeiro, precisamos separar os fatos, né, do ruído, né? Para nós, enquanto gestores, a gente gosta de ruído, né? No sentido que o ruído é o que aumenta a volatilidade, o que reduz o preço, que nos permite comprar ativos que nós gostamos num preço melhor, um retorno esperado maior. Então, o ruído incomoda quando você, obviamente, está comprado e cai, né? Mas você tem que, por isso que tem que precificar corretamente os riscos, né? Antes. Depois que acontece, não adianta, mas não sabia. Você tem exemplos de movimentos similares a esse que você já aproveitou no passado? Inclusive com a própria Petrobras, né? Só para lembrar, a gente passou praticamente o governo Dilma todo fora da Petrobras, né? A gente percebeu que as intervenções iriam acontecer, estavam acontecendo, a gente ficou fora e escapou de toda aquela queda, né?
E, enfim, também perdemos o começo da retomada, né? Porque teve uma mudança lá no início do governo Temer, mas quando teve justamente essa questão aí envolvendo a saída do Pedro Parente, etc., teve uma correção também mais ou menos dessa magnitude. Em um dia. Em um dia, a gente aproveitou para comprar, porque a gente entendeu que era a chance que a gente estava esperando. Então a gente começou a montar a posição da Petro naquela oportunidade e agora, durante a Covid, a gente dobrou praticamente a posição. Então a Petro era uma posição muito pequena nessa época, a gente botou o pé, vamos dizer assim, era 3, 4%, e a gente levou para mais ou menos 7, 8% durante o período aí do ápice da pandemia, quando o petróleo futuro veio até para um terreno negativo, né? E a gente entendeu que, apesar de ter pouquíssima visibilidade, ele ainda é ser usado como matriz energética importante, né? Mesmo com substituições, etc. Você diminui o investimento, diminui a oferta futura global, né? Mas a demanda está lá, quer dizer, tem mais gente que vai consumir carro, tem a China ainda que vai continuar aumentando muito o consumo, tem o continente africano inteiro, tem a Índia, enfim, é uma questão de longo prazo, né? Então o equilíbrio entre oferta e demanda vai determinar o preço, né? Vamos dizer assim. Então a gente entendia que aquele nível $15, abaixo de 20, não era algo sustentável, né? Até porque o custo de extração na maior parte dos países, né? Salvo pré-sal, Golfo, lá, a região da Arábia Saudita, enfim, do Irã, Iraque, são custos evidentemente baixos, né? Mas no Mar do Norte, enfim, em outros lugares você tem custos muito maiores, né? Então a gente usa como referência algo hoje, por exemplo, de 40, 70, 80 dólares, né? Assim como também a gente não achava que era 160. Então é muito comum acontecer isso no mercado, por um motivo ou por outro, e a gente até vinha reduzindo a posição na faixa de um pouco mais de R$30. Infelizmente não foi uma redução substantiva, mas por quê? Porque não que estivesse caro, mas que em sendo estatal, para aquele nível de risco ou de retorno esperado, a gente prefere ter posições um pouco menores, né? Isso é bastante natural, é algo que nós estamos acostumados, né? E ontem, enfim, depois de uma queda desta magnitude, a gente realmente, até o momento, acredito que não vai ter nenhuma intervenção relevante. Claro que você pode ter aí, o pior cenário que eu vejo hoje, eventualmente uma reversão até do último aumento. Não acredito que vai acontecer, mas é algo que pode acontecer. Se o petróleo continuar subindo, o câmbio depreciando, eu acho que talvez os repasses vão ser feitos com muito mais cuidado, mas eu acredito que está se estudando aí, a gente tem ouvido, enfim, vários rumores aí de vários cantos aí do governo, uma fórmula para tentar suavizar isso. Aí lembrando, no longo prazo eu acho ruim, né? Quer dizer, o preço tem que realmente refletir as condições, mas obviamente a sensibilidade com os seus clientes é relevante, né? Só para finalizar, primeiro que o diesel ele conta mais ou menos com um pouco mais de um quarto da receita da Petrobras. Então a Petrobras não é só o diesel, né? E o questionamento grande está em cima muito do diesel, que é vamos dizer, a base da nossa matriz rodoviária de caminhões, né? Que é movido a diesel. Estamos falando de um quarto, né? Então quer dizer, se você pensar qual que é o custo aí se você segurasse 2 meses um reajuste como esse último de 15%, né? A gente estaria falando de uma perda de receita inferior a 4% no ano, né? Quer dizer, imagina que fosse o ano inteiro, mas por 2 meses, né? Você divide isso aí por 6, né? Quer dizer, menos de 1%, né? E aí, quer dizer, imagina que isso tudo se reverteria em lucro, menos o imposto, né? 0,6% da receita, da perda de receita equivalente. Então, Petrobras que fatura em torno de R$300 bilhões por ano, né? Talvez se ficasse um ano todo a gente falaria em R$10 bilhões de receita menor, não é prejuízo, que as pessoas confundem, né? Uhum. Ela produz o petróleo muito barato, ela exporta e importa, então tem mais ou menos um equilíbrio isso é para fazer o mix dela, um blend mais equilibrado, né? Então, claro que é ruim você perder, mas a Petrobras, a estimativa do mercado para o lucro desse ano é 35 bi, né? Então, eventualmente, se ficasse 2 meses, né? Você divide lá por 4, né? 2,5 bi, mais ou menos aí 1,5 bi a menos de lucro, né? Quer dizer, só para fazer um paralelo com uma empresa privada, né? Vamos lembrar o Itaú, né? Que é uma empresa que a gente gosta muito, é acionista. O Itaú, ao longo de 2020, ele doou R$1 bilhão, né? Então isso não aparece no gerencial, mas se você olhar o lucro contábil, tem R$1 bilhão a menos. Saiu do caixa, né? Ele também reduziu o lucro, né? Aí você fala, pô, a ação caiu 20%? Não caiu. Teve interferência de alguém? Não. O próprio board entendeu que num momento de comoção nacional com a pandemia,
faria sentido uma instituição sólida e que precisa que os consumidores brasileiros estejam saudáveis, contribuir também. Então, quer dizer, um ato de, vamos até visto como boa governança. O Itaú deixou de fechar agências na velocidade que ele vinha fechando. Então, hoje o mundo se digitalizando, a gente sabe que não precisa ter 4.000 agências. Ele poderia ter talvez metade disso e atender tão bem quanto o seu público, né? Talvez ter muito menos funcionários, já tem uso de inteligência artificial nas agências virtuais. Aí eu pergunto, por que ele diminuiu? Porque não pega bem, no momento de comoção de pandemia, 15 milhões de desempregados e ninguém tendo a visibilidade do que vai acontecer adiante, você sai na manchete, né? Porque o consumidor do Itaú, o cliente dele, são os brasileiros, né? Sim. O cliente da Petrobras são esses mesmos, são os consumidores, né? Então a gente entende que assim, as pessoas também tendem a estigmatizar muito por ser uma estatal e ou é preto ou é branco, né? Não, você tem no meio do caminho várias tonalidades, né? Então acho que tem que tomar sempre esse cuidado e ter um pouco de prudência, tanto na forma de avaliar os riscos corretamente, mas também de julgar, né? E eventualmente se precipitar, né? A gente sabe que tem investidores que já nem investem em estatais, por princípio. Por quê? Porque não quer correr o risco do desalinhamento, já que a estatal, eventualmente, o acionista controlador pode ter, por exemplo, colher um benefício político, né? Que é o que se busca evitar, né? Por enquanto, só para fechar aqui, tanto o presidente da República falou algumas vezes, quanto o próprio Lula, né? Não há intenção de interferir na política de preço. Há intenção de aprimorar, talvez de dar mais transparência, eventualmente que petróleo que se usa como referência, esse é o mesmo que o nosso, enfim, várias questões aí que, enfim, ninguém aqui tem isso aí aberto com essa transparência plena. E também eu tenho visto muito questionamento dos postos. A gente sabe que tem diversos postos que são redes aí, entre aspas, fantasmas, né, que usam até os logos, a cor parecida com as redes mais tradicionais, e tem adulteração, tem sonegação tributária, e teve um dia até que eu vi o presidente mostrou lá um recibo lá do Rio Grande do Norte, e aparece lá em impostos federais o ICMS, quer dizer, o valor do ICMS. Então, também é algo que precisa se avaliar, né? Porque o consumidor ele tem o direito de saber que naquele combustível a Petrobras não é o grande vilão, e do jeito que parece que a Petrobras é o vilão. Não é, né? Você tem ICMS, você tinha a CID que foi zerado, né? Então, no fundo, esse problema ele sempre vai existir, não é só típico do Brasil, outros países também têm essas questões. Mas quando você tem um mercado competitivo, como por exemplo o norte-americano, se de repente tem um evento como esse, pode ser que um dos players resolve não repassar e ganha market share. Isso obriga o outro a falar, opa, meu vizinho aqui não passou tudo, eu vou passar um pouco menos também. Por quê? Porque eu não quero perder muito market share. Claro. Então, quer dizer, a concorrência ela ajuda a ser um buffer, né? Como se diz, um tampão, né? que preserva aí uma estabilidade um pouco maior. No monopólio, não. Então, a mensagem é bom a compra de ativos justamente quando você tem esse overshooting, né? Desde que você, obviamente, acredite que não vá ter mudanças expressivas e que justifiquem essa perda. Tá certo. Obrigada, Gordon. Então, filtrando o ruído aí todo, foi uma oportunidade para nós. Eu acho que, no fundo, daqui a 6 meses, talvez a gente faça um vídeo remetendo esse momento atual e a gente vai poder ter uma ideia um pouco melhor, né? No curto prazo, a volatilidade ainda deve continuar. Enfim, a gente até hoje vai ter eventos relevantes e vamos poder avaliar melhor, né? São muitas variáveis envolvidas. Tá certo. Obrigada. Bom, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, novos temas que vocês gostariam de explorar, manda pra gente nos comentários. Até a próxima.